Oi, gente! Bem-vindos ao Educação com Afeto. E o tema do vídeo de hoje é disciplina positiva. Bom, a disciplina positiva não passa de um modelo educativo que permite compreender e entender melhor o comportamento das crianças e oferecer ferramentas para atuar de forma positiva, ou melhor dizendo, com firmeza, mas com afetividade ao mesmo tempo. Sem autorismo ou controle excessivo, mas também sem a permissividade. Ainda existe muita má interpretação sobre a disciplina positiva. Por isso, muitas pessoas deixam de conhecê-la por conta desses preconceitos. Muitas pessoas têm a impressão de que na disciplina positiva não damos limites aos nossos filhos. Mas, na verdade, não é nada disso. Passa bem longe disso. É importante lembrar que a ideia da disciplina positiva é conseguir o respeito com base na confiança da criança nos pais. Outro ponto-chave é falar, mas também saber escutar seu filho, confiar nele, se conectar com ele. E também é importante entender que a criança, como qualquer outra pessoa, também tem sentimentos e vontades diferentes. E a gente precisa começar a compreender melhor isso. Não ir apenas julgando, mas procurar saber o porquê aconteceu tal coisa, porquê ela fez tal coisa, porquê ela disse tal coisa. E sempre questionando e ensinando ao mesmo tempo. Se orientar sobre o desenvolvimento da criança em cada fase também é muito importante para conseguir entender cada comportamento dela, cada gesto e etc. Conseguir entender de fato essa criança em cada fase. Eu agora vou citar alguns benefícios da disciplina positiva para vocês entenderem um pouco. Primeiro, aumenta o vínculo entre pais e filhos. Bom, na disciplina positiva a gente trabalha bastante com diálogo, com respeito e procurar saber o que a criança precisa, por que ela se sente de tal forma, você também expressa como você se sente para ela. É uma mistura de sentimentos, afetividade, amor e também respeito ao mesmo tempo. Pra mim, isso tudo é muito importante, principalmente ter um momento com a sua criança, você pegar, separar, nem se for 30 minutinhos do seu dia e dar total atenção a ela, pra ir aumentando o vínculo, aumentando as conversas e a confiança. Segundo fator, favorece a independência. Bom, na disciplina positiva, a gente trabalha muito também fazer com que a criança entenda seus próprios sentimentos, suas próprias vontades e ela mesma, aos poucos, consiga ir se controlando, porque as crianças não têm controle de seus sentimentos. Elas, então, precisam de uma ajuda para conseguir se controlar. E na disciplina positiva, como a gente trabalha muito isso, a gente vai conseguindo fazer a criança ter aquele autocontrole e se tornando independente em várias ocasiões, ela conseguindo lidar com algumas coisas do dia a dia sozinha e etc. Terceiro fator, ajuda a criança a ter um sentimento de importância. Porque na disciplina positiva, a gente procura sempre saber as opiniões da criança também. O que você achou de tal coisa? Você achou que tal comportamento seu foi certo? O que você faria pra mudar e etc. E isso faz ela se sentir importante, sentir que você quer ouvir ela, sentir que você quer saber a opinião dela também. E isso pra ela é tudo. Quarto fator, ajuda a criança a crescer de forma psicologicamente saudável. Pois na disciplina positiva o que mais tem é o respeito com a criança também. Se a gente quer ser respeitado, a gente também respeita ela, pra ela se inspirar na gente. E na disciplina positiva a gente acha totalmente errado punições, chantagens e etc. Mas eu quero fazer um vídeo específico só sobre isso, explicando o porquê disso. Quinto fator, como eu já tinha falado, favorece o respeito entre pais e filhos. Pois a criança recebendo o respeito dos pais, ela automaticamente vai começar também a respeitar eles, porque isso já é um costume deles e isso é algo muito interessante, pois realmente as crianças se inspiram nos pais. E a melhor forma de a gente ter crianças educadas, que vão saber nos respeitar, é a gente respeitando elas também. Pedir por favor, licença, obrigado, pedir desculpa e saber ouvir a criança também, saber entender ela e tentar mostrar ela a forma correta de fazer tal coisa, mas sem ter que frustrar ela. Fator número 6. Desenvolve a autoestima da criança. Bom, por que isso? Pois na disciplina positiva, a gente
vê os esforços que a criança faz, automaticamente a gente faz ela também ver isso. A gente elogia, a gente motiva ela a ser melhor. Por exemplo, com a Alice, ela ainda é um bebê e mesmo assim, tudo que ela vai fazer, se ela não tá conseguindo, eu vou, filha, você consegue, você consegue. Eu vou motivando ela e isso vale pra tudo. Por exemplo, você saber elogiar a criança por ter feito algo, por mais que pra gente às vezes é algo pequeno, pra eles a gente falar, nossa, parabéns pelo que você fez, eu tô muito orgulhosa de você. Pra eles isso já é algo muito grande. Então, a disciplina positiva ajuda muito a criança a ter uma autoestima desenvolvida. E por último, a disciplina positiva trabalha muito o respeito, o amor, os limites e o afeto dentro da educação. A gente tem que saber equilibrar tudo isso e a gente tem que ter o controle, porque as crianças não têm o controle. Se a gente não tiver, quem vai ter? A gente precisa ter a paciência e quando a gente pensar que vai tudo pro ar e for perder a cabeça, a gente pensar duas vezes, a gente conseguir respirar fundo e saber impor limites, mas de uma forma que você não vai estar fazendo sua criança se sentir odiada ou parecer que você não gosta dela, algo do tipo. Por exemplo, quando a criança derrubar algo, quebrar algo, você ir de uma vez atacando ela, ai, por que você quebrou isso? Você só faz isso? Não. Tentar fazer de uma forma melhor, tentar ensinar para ela fazer de uma próxima vez correto, mas ao mesmo tempo corrigir por ela ter feito aquilo. Por exemplo, da próxima vez você deveria prestar mais atenção, eu vou te ensinar como você pode fazer melhor da próxima, pode ser? E você mostrar pra ela que você tá ali por ela, que você tá impondo um limite nela, você tá ensinando ela a fazer da forma correta, mas que você não vai sair do lado dela independente do que aconteça, que você ama ela independente de tudo. Bom, agora eu acho que já deu pra entender um pouquinho o que é a disciplina positiva. Eu vou voltar depois com mais vídeos falando fatores que estão dentro da disciplina positiva, por exemplo, o desenvolvimento da criança em cada fase, sobre a paciência, sobre como não ser permissivo com a criança, por exemplo, deixar a criança mandar em você, porque tem muita diferença de disciplina positiva com disciplina permissiva. As duas são totalmente ao contrário. E eu vou voltar também com vídeos falando sobre atividades para bebês e crianças. Por exemplo, eu faço muitas atividades com a Alice, quase todos os dias eu faço uma atividade nova. E ela agora ela vai fazer 5 meses. E o desenvolvimento dela tá muito bom. E essas atividades que eu vou aplicando nela ajudam muito. São atividades sensoriais. E mais pra frente eu vou indo ensinando vocês a fazer algumas atividades que eu aprendo, pois eu vou aplicando essas coisas no dia a dia. A disciplina positiva é uma coisa que eu tô aplicando na Alice desde que ela nasceu. Não é porque ela é um bebê que, eu não preciso agir de tal forma com ela. Não, desde que ela nasceu eu sempre fui paciente com ela, sempre conversei. Tudo que eu ia fazer com ela eu explicava. Se eu ia trocar a fralda, eu explicava o que eu tava fazendo pra ela, eu pedia licença. Se eu ia dar banho nela, eu ia conversando com ela falando o que eu tava fazendo. Se a gente vai sair, eu explico pra ela onde a gente vai. Se, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa e deixar ela um minutinho deitada na cama, eu falo, olha, eu vou ali fazer tal coisa rapidinho, já te pego. E desde que ela nasceu, eu sempre tô indo assim e eu pretendo continuar assim a infância dela inteira. Então eu vou falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre o que eu aplico com ela. Eu vou falar um pouco sobre livros muito bons que explicam um pouco sobre a disciplina positiva, sobre métodos Montessori, de Maria Montessori, e várias outras coisas. E também, principalmente agora que a Alice tá ficando maiorzinha, tem muitas atividades muito legais pra idade dela, tipo, ela agora vai fazer 5 meses. A partir de 5 meses tem muitas atividades muito legais que eu quero compartilhar com vocês, porque no meu Facebook, por exemplo, tem muitas mães que veem as publicações que eu faço, depois vem no meu PV me perguntar como que eu fiz, etc. E tem muitas atividades muito legais e o que pra gente às vezes é uma coisinha à toa, pros bebês tem uma grande diferença, ajuda muito no desenvolvimento deles. E eu achei muito legal compartilhar com vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e a minha dica pra vocês é que vocês nunca parem de buscar conhecimento e principalmente sobre educação infantil, pois é um tema que quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. Eu, antes de engravidar, eu já pesquisava muito sobre tudo isso, sobre
e sobre esse universo da disciplina positiva, métodos Montessori, atividades, etc. Porque eu sempre me interessei muito por isso. E principalmente depois que eu ganhei a Alice, eu me aprofundei muito nisso, eu descobri muitas coisas novas e cada dia eu tô aprendendo mais. Eu sempre busco ler artigos, ler livros que eu puder. Eu assisto muitos vídeos também sobre essas coisas que ajudam muito no dia a dia para mim ter ideias para fazer para Alice atividades, etc. Tem muitos livros também que são ótimos, cursos, e vocês não devem nunca parar de querer buscar o autoconhecimento, principalmente para quem é mãe. Cada dia a gente passa por uma coisa diferente e é sempre bom a gente estar preparado para o que espera a gente. Por exemplo, a Alice agora tá bebê. Mas eu sempre busco ler conteúdo pra quando ela estiver maiorzinha também, pra eu conseguir entender cada fase dela, cada comportamento, por que ela vai fazer tal coisa e etc. Por exemplo, ela agora tá entrando na fase de querer puxar cabelo, de querer morder, e isso é uma coisa totalmente normal nos bebês. O que a gente tem que fazer é conseguir fazer eles pararem com isso de uma forma sem frustrar eles, entendeu? Por exemplo, quando ela vai e puxa meu cabelo, eu vou e falo, olha, puxar o cabelo dói, eu não gosto disso. Eu gosto que você me faz carinho. Eu pego a mãozinha dela e começo a fazer carinho em mim, aí ela vai e automaticamente ela começa a passar a mãozinha dela em mim. E isso é muito fofo, gente. E tem várias outras coisas, várias outras fases da criança, do bebê, que eu quero compartilhar com vocês. Muitas coisas que eu aprendi, que hoje em dia eu fico, cara, realmente faz todo sentido, isso aconteceu comigo, blá blá blá. E eu quero poder dividir com cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com outras mães e me deixa sugestões de conteúdo aí nos comentários pra eu poder voltar aqui e fazer. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente. Tchau, tchau!